Nós, tal como já foi dito, vamos então abordar o tema dos que partem, dos que ficam, que de algum modo me lembrei de fazer isto devido também à época do ano que estamos a atravessar. Da última vez que aqui estivemos, falámos acerca de Allan Kardec, a pessoa que lançou na Terra a doutrina espírita, e era o mês de Kardec, como nós os espíritas costumamos dizer, referir. O mês de novembro é, de alguma forma, o mês de pensarmos de um modo mais especial naqueles que já partiram para o lado lá da vida. Tanto assim que também Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, faz referência a esta situação da humanidade, no capítulo em que fala da vida para além da morte, dos funerais, etc. Bom, e por isso mesmo, vamos falar um pouquinho acerca disso. Dentro deste nosso mundo acontecem, então, duas situações. São aqueles que por aqui estão, que somos nós ainda, num corpo físico, e aqueles que a pouco e pouco vão partindo para o mundo espiritual. E aquilo que eu vou tentar abordar será a ligação entre estas duas situações, de algum modo desconhecidas, digamos assim, na profundidade, e que nos podem levar a uma reflexão acerca da ligação entre os que cá estão e os que vão partindo. Como é que nós reagimos, como é que nós agimos, o que é que aprendemos, e também o mundo para onde eles partiram. Assim sendo, verificamos que o respeito pelos mortos, quando falo dos mortos, não, daqueles que partiram para o lado de lá do mundo, não é? Porque nós também aprendemos na doutrina espírita que quem morre, ou o que morre, mais propriamente, é o corpo físico que nós, de que nós estamos a desfrutar neste momento. Tanto assim que qualquer um de nós, dói-me tanto o meu corpo. Parece que alguém do exterior se está a referir a algo que é intrínseco a si mesmo. Meu corpo, o que significa que tenho outras coisas, assim como também tenho um corpo. Estou de fora, no outro mundo, a referir-me a mim próprio, não é? Essa, de facto, é a imagem mais simples, mais entendível. Doem-me tanto as minhas pernas, então, mas as pernas são minhas, tem outras coisas, não é? Então, parece que estamos de fora de uma situação. Voltando mais para... Voltando mais à relação entre os que ficam e os que partem, feito já esta abordagem, este parênteses, verificamos que, seja lá por que for ou porque é, em todo o mundo há respeito, digamos assim, por aqueles que partiram. E ele pode ser manifestado das mais diversas formas, dependendo do lugar do mundo em que a humanidade se situa. Assim sendo, temos, por exemplo, aqui uma situação que se dá na Índia. Estão a ver? O que é que está a acontecer aqui? A cremação, não é? Alguém que está a ser cremado. Esta fotografia é muito recente. Vemos que alguém está com máscara e está então a proceder à cremação, ou seja, o que é que vai acontecer a seguir, como é a tradição na Índia? Vão lançar o corpo, cinzas, digamos assim, no rio Ganges. Porquê? Porque é da tradição daquela gente. Também, se virmos o que é que acontece, ou o que é que acontecia para trás no tempo no Egito, as pessoas eram sepultadas em lugares especiais e de uma forma mais expressiva.
encontramos no Egito as enormes pirâmides, não é? Onde foram buscar, tirar depois os corpos que lá estavam depositados. Ainda, e mais para a atualidade, podemos aprender ou verificar que houve uma determinada altura na Terra que, isto passa-se em Roma, os corpos eram sepultados nas catacumbas. Aqui temos o Santo Padre a visitar umas catacumbas em Roma e ficamos também com a ideia que as catacumbas, como nós estudamos, que era o lugar onde os primeiros cristãos se reuniam, também eram lugares onde depositavam os corpos. Isto é uma curiosidade que para mim teve algum interesse. Pronto. E há pelas diversas partes, pelo menos aqui da Europa. Então, todas estas situações nos despertam alguma coisa. E o que é que nos desperta esta situação de deitar os corpos ao gancho, de depositar lá nas catacumbas, das pirâmides, enfim, respeito por aqueles que partiram, certo? E mais, no campo dos sentimentos, quem atravessa uma situação destas é-lhe transmitido ou consegue perceber alguma coisa de sentimental dentro de si. Todos nós temos sentimentos e, mediante a maneira como a partida deste mundo para o outro ocorre, também variam os sentimentos que os mais próximos possuem. Então, que tipo de sentimentos nos suscita a partida de alguém? Vamos ver. Depende de quem for, da situação familiar, enfim. Reparem, se for, por exemplo, uma criança que partiu para o mundo espiritual, o que é que as pessoas ali ao redor sentem? Poderão sentir incompreensão ou revolta, ou as duas coisas juntas, porque não se percebe porque é que, isso é logo, não é? Olha, tão pequenino, morreu tão pequenino. Era uma criança, era um anjinho, como se diz na gíria popular. Não se compreende, não entendo isto. Porque é que ficam os velhos e partem os novos, não é? É assim que costumamos dizer. Então, mas também pode suscitar algum sentimento de revolta da parte dos pais. Ora bem, é assim. Este tipo de situação, só para fazer aqui outro parênteses, tem explicação à luz da doutrina espírita. E poder-nos ocorrer, aqueles que já ouvimos alguma coisa, acerca destas situações, entendendo também que Deus é justo, porque é que isto está a acontecer? E o nosso pensamento vai logo, isto era uma situação que tinha que acontecer, derivado a vidas anteriores, etc., por aí dentro. Então, se calhar dava-nos jeito de dizer logo à mãe que se está a lamentar, olha, isto era uma coisa que mais ou menos estava previsto. Erro. É um erro. Porque ela vai descobrir, ou haverá a hora em que aquele coração já está maduro para que se lhe diga a verdade toda. Mas se calhar também não é a hora, na altura em que estamos, por exemplo, junto de um túmulo deste tipo, chamar a mãezinha de parte e dizer-lhe meia dúzia de coisas. Isso não é assim, não é? Porque o Espiritismo também nos ensina que a caridade existe. Então percebermos, logo que possível, devemos levar aquela pessoa ao nosso barco, não é? Mas cautelosamente, ok? Pronto. Depois, e avançando,
poderemos ter ainda outra situação. Aquela em que parte alguém na flor da vida e que era o amparo de alguma criança desprotegida, como nos sugere aqui esta imagem. Então, aqui haverá outro tipo de sentimentos. Reparem que estamos aqui a construir um rol de sentimentos diferentes. Depois à frente vamos ver porquê. Então, que sentimentos é que surgem quando parte alguém que era o amparo da família? Olhem. Epá, passei para trás, não faz mal. Sentimentos de piedade. Que pena, coitado. Olha, agora que estava a fazer falta à mulher e às filhas e tal, aos filhos, ainda era o único que se orientava ali naquela família, como é que vai ser agora. Até bem, já ia dizer um disparate. Pronto. Lá no Minho disse ao contrário. É assim, agora que não fazia falta nenhuma é que se foi embora. Mas isso é no Minho. Aqui é o Oeste. Então, o sentimento é de piedade, não é? Se tivermos a cabeça no sítio e arejada. E se não fazer falta, mais devagar. É, exatamente. Pronto. Relativo. Claro, Lucas. Então, no Minho é tudo assim, são os mais avançados. Entretanto, haverá ainda outras situações, e era o slide que eu estava a passar há bocadinho, e que é o daqueles que, aquilo já não há mais nada a fazer, toda a gente vê. Já passou o que tinha para passar. Não há nada a fazer, como se costuma dizer, não é? E mesmo assim, qual é o sentimento perante tanto desânimo? Se calhar não justifica, mas existe. E mesmo quando aquela situação se desenvolve e encontra o seu fim, o desânimo continua. E não é lá o deitar a toalha ao chão, como se diz agora na gíria. Pronto, entregar os pontos, paciência. E mesmo assim, ainda temos dúvidas de que seja aceito. E vem mais um sentimento, o sentimento de desânimo. Entretanto, outras situações podem acontecer e que tem a ver, esta então é de uma senhora que perdeu o norte quando ficou viúva, não foi? Ai, Nossa Senhora. Então, o que é que sobra aqui? Lembranças, não é? Será que a pessoa vai voltar? Não vai. E o impacto sobre aquele que partiu, se lá chegar, é bastante devastador e já vamos ver porquê. Então aqui temos outro sentimento. É a cantiga do ai, como se diz na brincadeira, não é? Qual é o sentimento que aqui pode surgir? Desespero. Desespero, revolta, pronto, de uma coisa que não vai acontecer, não é? E ainda passando mais à frente, poderemos ter ainda um outro sentimento, já com uns diazinhos a passar, sossegado na sua casa e tal, e surge a tristeza. Uma tristeza que parece não ter volta. Não é? Então, estes são sentimentos que nós, os que cá ficamos, temos em relação aos que partiram. Por isso, vejamos, porque é que isto acontece? Fará algum sentido? Faz. Porque, afinal, foi alguém da nossa família, não é? Das nossas relações, que desapareceu, não é? É uma falta, como costumamos dizer, e sentimos saudade.
É já o último sentimento. Por isso, entramos na faixa dos que partiram. Sabem que, de um modo geral, quando é naquela altura em que a pessoa partiu e tal, a gente quase se esquece do que é que se estará a passar com eles. Andamos de tal maneira imbuídos naquela coisa, das flores, da campa, dos amigos, da roupa, não é? Também. E parece que ficou por ali de uma bolha, como se agora diz, não é? Falámos outro dia aqui, olha, Deus lhe deu o eterno descanso. Até isso, esta expressão, sem pés nem cabeça, ajuda a esse tipo de sentimento. Calou, está ali, não se mexe, pode partir. Bom. Roga-se uma praga ou morto, o eterno descanso, já vi que é a eternidade sem fazer nada. Exatamente, pronto. Então... Para mim não me digam isso. Foi por isso, foi por isso que eu disse, eu já sabia que o Lucas ia picar, então resolvi dizer isto, que é para isso ganhar assim algum ânimo. Eu detesto essa frase. Deu eterno descanso. Então, mas não é? Não é? Ai, Nosso Senhor lhe deu descanso. E quando é? Ai, Nosso Senhor o levasse. Foi uma esmola. Também existe, não existe? Bom, essa esmola de facto. Bom, então, no meio disto tudo, ainda temos a lata, de seja qual for a situação, e agora o que é que vai ser de mim? Como é que eu vou viver? E o que é que vai ser dele, por exemplo? Não é? Esquecemos dessa parte. Bom, então, temos que pensar, e convém, que aqueles que partem, apesar daqueles sentimentos todos que ficaram para trás, estão numa situação bem diversa daquela em que nós nos encontramos, porque a gente passa o que passar, à noite vamos para a nossa casa, não é? Conhecemos o ambiente, estamos no nosso ambiente, e eles? Como é que será? Não é? Não têm que se estar a adaptar, desculpem, a uma nova realidade? É que quem partiu até se esqueceu da mochila no caminho. Não levou nada. Ou melhor, levou aquilo que é. Mais nada. Saiu do seu meio. Bom, então, perante esta situação, nós tentamos buscar algum esclarecimento no centro espírita. E então, tudo aquilo que aprendemos para trás, ouvimos na televisão e tal. A minha irmã mais nova, quando a minha avó faleceu, a minha mãe tinha uma loja. E a minha irmã mais nova, na altura, devia ter uns 5 anitos. E um dia, ao jantar, a minha mãe lá na loja conversava muito. A loja, para além disso, era sinal de calhandrice. Era lugar para calhandrice, não é? E nós andávamos por ali e ouvíamos as conversas que as pessoas tinham com a minha mãe. Também a loja durou pouco. Bom, o que é que acontece? Um dia estávamos a jantar e a minha irmã mais nova estava super triste. A gente perguntou o que é que se passava com ela. E ela disse, mãe, a avó levou dinheiro. Dinheiro? Não. E chorava. Não, filha, não levou. Mais a miúda chorava. E então ela disse, mas tens que explicar porque é que estás nessa aflição. Porque estavam ali umas mulheres a dizer na loja que ela pagou e nós devemos. Se ela não levou dinheiro, estava feita lá do outro lado da vida. Fazia todo o sentido. As pessoas diziam à minha mãe, deixa lá, se vacina. Ela pagou e nós devemos, está bem pensado. Bom,
E a miúda não era parva. Então, isto só para vermos que é alguma coisa que nos transcende. Então, até os nossos pintainhos vão andar para trás no tempo e põe-se a questão. Será que há vida depois da morte? Está complicado, não é? E é isso que estamos a fazer aqui, para tentarmos nos ligar aos que partiram, pelo menos encurtar a distância e o raciocínio. E é por causa disso que nós temos a seguir aqui nestas imagens a obra de Allan Kardec, que se chama O Céu e o Inferno. Na obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec tem na segunda parte, no capítulo 1º desta obra, um capítulo chamado O Passamento. Este capítulo é ouro e engloba de uma forma especial, sucinta, muito esclarecedora, o modo como se passa do mundo terreno para o mundo espiritual. Kardec explica-nos que o que morre é unicamente o corpo físico e que todos nós temos, ou somos, um corpo espiritual que é eterno. E é esse que entra no mundo dos espíritos, ficando unicamente na Terra o corpo ou o morto, na gíria, não é? Pronto. O corpo espiritual é igualzinho ao corpo físico, ou melhor, o corpo físico o corpo físico é que é igual ao corpo espiritual, e na doutrina espírita Allan Kardec deu-lhe o nome de perispírito. Bom, então quando entramos no mundo espiritual, nós somos exatamente o mesmo que somos enquanto estávamos dentro do corpo de carne, com uma diferença: somos muito mais sensíveis. Ou seja, o corpo físico serve ao corpo espiritual como que uma carapaça, isto é, um amortecedor. E tanto é assim que os bons e os maus e os assim, tipo eu, o Lucas e por aí fora, não é? Andamos aqui misturados, lá nos vamos agredindo, mas cada um lá tem o seu para-tormentos. Defende-se. Falo por si, né? Diga? Falo por si, porque eu sou um espírito superior. Pois, mas o Lucas aceitou estar aqui, consequentemente, olha. Obra de caridade. Pois, está bem. Depois falamos. Entretanto, pronto. Digamos que o nosso corpo é um amortecedor dos sentimentos e nós não nos adivinhamos uns aos outros, só conhecendo-nos do lado lá da vida. Isso não acontece. Estamos completamente à mercê dos sentimentos que temos e que os outros projetam sobre nós. E isso vai fazer toda a diferença. Não vamos conseguir andar muito tempo misturados porque não nos sentimos bem. Essa é a grande diferença. E cada um vai gravitar para o pé daqueles que lhe dão algum conforto. Ok? E às vezes nem sempre são os bons, se o próprio também tiver esse estatuto. Ok? Bom, então, Allan Kardec fala na obra, como já falei, O Céu e o Inferno, de uma parte, num texto que se chama, tem por título, Perturbação. Então vamos ver o que é a perturbação. É assim, de um modo geral, todas as pessoas que partem para o mundo espiritual têm aí uma fase em que ficam, como Allan Kardec explica nessa obra, em catalepsia. Ou seja, traduzindo aqui para o nosso português, como induzido, a pessoa fica adormecida, não é? De uma forma leve, mas adormecida, está perturbada. Às vezes quando nós acordamos também é um bocado assim, não é?
nem sabemos bem se já estávamos a dormir, já estamos acordados. Bom, então, a pessoa fica perturbada, isto é, fica fora do seu estado normal. Esse tipo de perturbação, essa situação, pode ser mínima, de algumas horas, e logo o espírito se apercebe daquilo, e até de algumas horas, vá lá, mas minutos por aí, pronto. É muito curto. E logo o espírito se apercebe daquilo que se passou com ele, que já não pertence ao número dos vivos. Mas também pode levar anos a que essa percepção aconteça. Ou seja, a perturbação pode ser muito curta ou ser bastante alargada. Depende do estado da vida que levamos, não é? Do conhecimento que temos. Eu tenho quase a certeza que há pessoas que estão aqui e quando mal que largam o corpo físico, já estão do lado de lá a cumprimentar o vizinho do lado, não é? Pronto. Outros não será tanto assim, levam mais tempo, então, a perceberem da realidade em que se encontram. Então, e depois, dependendo dos casos, do teor da pessoa que desencarnou, assim acontece, portanto, a perturbação ser mais demorada ou menos demorada. E esse terá como consequência o modo como a pessoa entra no mundo espiritual. Então vamos falar do caso mais simpático, que é o daqueles, e eu acho que todos nós mais ou menos vai acontecer isso, não é? Em que o despertar é quase instantâneo, devido ao conhecimento que a pessoa tem, ao esforço, enfim, que fez para progredir. E encontrei no Dr. Raul Teixeira, vocês podem procurar também, se vos der jeito, em que ele explica que quando desencarna uma pessoa nestas condições que eu falei, dá a sensação que os bons espíritos sabem que aquela pessoa está a desencarnar, não é? Ou vai desencarnar. Então vão avisar amigos deles, daquele ser, que já estão no mundo espiritual, e eles vêm recebê-lo. Ganda pinta. Aqueles que já lá estão e que estão em condições. Vêm cumprimentar. Agora perguntam vocês, então eu conheço muita gente, calma. Porque nem todos estão nas condições de irem receber alguém. Quando vai uma comitiva receber alguém ao comboio, as pessoas são escolhidas, não é? Não vai tudo, tem que ser aqueles que trazem algum dourado ao evento. Então esses são aqueles que mais nos querem bem e que os bons espíritos sabem que eles vão ficar felizes por nos ver. Então esse será o reencontro mais simpático, aquele mais apetecível, ou não. Há depois, portanto, esta é a imagem em que nós vamos encontrar, portanto, os nossos amigos, as pessoas que estão do lado lá. Mas eu posso encontrar a minha mãe. Pode não encontrar. Ela pode já ter reencarnado, por exemplo. Não podemos estar a contar com a lista de convidados, ok? Pode estar a trabalhar. Ou pode estar a trabalhar, exatamente. Nada, né? Exato. Só vai ao comboio quem não tem nada que fazer. Ou quem foi dispensado do trabalho pelo mérito, Lucas. Exatamente. Aí já estamos, não sabemos, não é? Mas só para ficarmos com esta ideia, para não estarmos também a criar ilusões. A gente, quando vai buscar o filho ou um familiar ali à CP ou à rodoviária, não levamos a família toda, o cão, o gato, os tios. Pois é isso, tem que se escolher, basta ir um, precisamente. Olha, estou aqui e tal, não é? Pois, está a ver? É isso mesmo, ele está a ajudar. Hoje. Viu? Não tinha pensado nisso. Não foi comigo, foi com o Dr. Raul Teixeira. Não, foi consigo, você que falou. Pois está bem. Bom, eu achei esta imagem belíssima, não é? De nós vermos que, pronto, depois ficamos todos a pensar, vai ser assim. Calma, pode não ser bem assim. Há pessoas que, por contingências da vida, são levadas para hospitais espirituais, onde são assistidos, e depois vão acordando ali a pouco e vão-se apercebendo de quem está à volta deles. Também pode acontecer, já na sequência e na continuidade da perturbação, como já disse, pode durar alguns anos, acontecer o quê? Que o espírito acorda,
vê-se este é um bocadinho mais tocante. Vê-se sozinho, não conhece ninguém dos que estão à sua volta, família, amigos, e então tem alguma dificuldade de integração. Isto é tocante. Porquê? Porque não sabe o que é que se passa com ele. E a pouco e pouco pode acontecer e acontece. Começa-se a perceber que encontra pessoas que já morreram, na gíria comum. Então começa a juntar os pauzinhos, como nós costumamos dizer, olá, este é fulano, porque eu nem tinha muita confiança com ele, mas ele já morreu, o que é isto? E a pouco e pouco começam-se a perceber da mesma realidade. Sobretudo então quando vêm gente que eles conheciam da Terra e já tinha morrido há muito tempo. Alguma coisa está a passar aqui. O que é que se passa comigo? E é dentro desse quadro que no Centro Espírita os encarnados, que aqui estamos, os vivos, vá lá, podem dar uma ajudinha aos bons espíritos, porque é claro que as pessoas que andam então no nevoeiro, digamos assim, sem saberem muito bem o que é que vão fazer à vida, o que não deve ser nada de passageiro, os bons espíritos tentam ajudá-los. Até porque é que não ajudam logo? Porque eles não o permitem, não dão abertura. Isto é, estão tão focados no seu problema que não veem nada do que se passa à sua volta. Mas isso também acontece connosco. Deixem-me que eu não quero ver nem ouvir ninguém, não é? Não abrem campo a que a ajuda entre. Tem que se acalmar, a pouco e pouco, os bons espíritos lá lhe vão deixando algumas ideias, intuindo ideias para que eles comecem a despertar da realidade que estão a viver naquele momento. E, entretanto, cada terra, o que é que vai chegando? Ai, agora eu. Ai, o que é que me havia de acontecer? Não é? Em vez de de irmos ao encontro daquilo que os bons espíritos estão a tentar realizar para que aquela pessoa se adapte à nova situação, não, estamos a puxar o barco para trás. Bom, e para além da ação dos bons espíritos que andam por ali à procura daqueles que eles já estão despertos para a realidade e os consigam trazer para a vivência do mundo espiritual, para o trabalho, para o convívio, enfim, até para os contatos sociais, como encontramos em várias obras. O que é que acontece? No Centro Espírita, o centro dá uma ajudinha. De que forma? Tendo aqui uma equipa de médiuns, pessoas que têm a faculdade de, através da fala, ou através da escrita, se poderem manifestar através deles espíritos que estão do lado de lá e que, vamos lá ver se eu vou conseguir aqui entender isto, há um médium que se dispõe a receber um espírito através de si. Depois há aquilo que nós chamamos na doutrina espírita, ou no Centro Espírita, o doutrinador, a pessoa que fala com aquele espírito. Normalmente o espírito aparece revoltado, cansado, triste, confuso, sentindo-se vivo, e a pouco e pouco, através de uma conversa serena, faz a abordagem da situação que está ali a viver, a ver se a gente consegue ajudar aquela pessoa para partir para o lado lá, para se aperceber daquilo que se passa com ele.
Esse é um trabalho gratificante e em que, de facto, o centro espírita dá uma ajuda, é pequena, como é evidente, mas pelo menos há uma colaboração com os bons espíritos que têm como finalidade ajudar aqueles que partiram para o mundo espiritual. E como é que isto acontece? Porquê? Será que os bons espíritos que têm como tarefa ajudar aqueles que estão em perturbação, porquê é que não fazem isso sozinhos? Fácil. É mais fácil. O perispírito do espírito é de tal forma denso e ele sente-se vivo. E para ele é mais fácil manifestar-se através de um vivo do que ouvir os sentimentos dos espíritos que lhes estão a incutir ideias. E isto é tão verdade. As pessoas que partem para o lado lá da vida muitas vezes não se apercebem, é notório. E a confusão é tremenda. Eu estou-me a lembrar de um caso que tivemos aqui no centro, em centenas talvez, que me tocou, não por aquilo que os espíritos dizem, porque eles são pessoas que estão fragilizadas, não é? Mas vão contando, não é? E aqui há tempo tivemos aqui um caso de um senhor, já foi há muito tempo, já foi para aí há uns 8, o centro vai fazer 18 anos, uns 8 anos, por aí. Nós tínhamos conhecimento daquele senhor que estava a ter digamos, um tempo de passamento longo e difícil. E uma pessoa da família pediu aqui no centro ajuda por ele. Portanto, eu conheci o caso. E, entretanto, por aquilo que o espírito dizia através do médium, comecei-me a perceber, pode ter a ver com isto. Fosse como fosse, foi uma doença prolongada, difícil, e o espírito sentia-se vivo. Ninguém queria saber dele, aquelas coisas, não punham um prato na mesa, tiraram a cadeira, enfim, portavam-se de maneira que não fazia qualquer sentido, não lhe tratavam dos animais. Bem, era assim o costume, pronto, quando estão desfasados da realidade. E a pouco foi sendo levado para aquilo que estava a acontecer, não é? Vocês não imaginam. Só foi uma frase, mas eu nunca mais me esqueço disto. Lá foi, andando e tal, para lhe fazer perceber que já tinha morrido, não é? E a determinada altura a voz do médium mudou completamente. E só disse isto assim: então eu sempre morri. Vejam que coisa interessante. Ali, pronto, acabou. O tempo que esteve em sofrimento ainda estava na ideia que não era para morrer. E nunca lhe tinha vindo esta ideia à cabeça. Pronto, isto só para tentarmos perceber que existem situações várias. Então, passamos então à reunião mediúnica, já expliquei, e agora, os pintos já foram, já cresceram. Surge um gatinho pensativo. E o que é que o gato estará a pensar? Ele está triste, não está? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para ajudar, não é? Porque afinal os bons espíritos ajudam, a situação é difícil, e será que nós não somos gatos, nem temos os olhos azuis, o que é pena, mas pelo menos somos animais sensíveis e perguntamo-nos: e o que é que eu posso fazer? Será que eu estou a fazer a coisa certa para ajudar aquele que partiu ou não? Então vejamos. Vamos pôr aqui alguns sentimentos que nós devemos pôr em prática. Devemos ajudar os bons espíritos se direcionarmos para o mundo espiritual através da nossa mente, que é o telemóvel mais topo de gama, só sei ontem, que existe.
é a nossa mente. Vai a todas as distâncias e não paga nada grátis. Então, devemos injetar para aquele ser sentimentos de ânimo. Olha, está difícil, mas pronto, agora vais ter que te animar, isto aconteceu, cá estamos para ajudar. Mais. Também podemos enviar sentimentos de paciência, porque o espírito pode estar impaciente. Então, olha, paciência. Foi um revés na nossa vida, estávamos juntos, mas isto resolve-se, não é? A pouco e pouco. Há de ir, custa, mas bem. Ainda, injetar-lhe o sentimento de confiança em Deus. Seja onde quer que te encontres, tem confiança em Deus. Repara no que se passa à tua volta. Às vezes que resulta. Confia em Deus, como muitas vezes tínhamos falado, se for caso disso. Ainda, dizer-lhe mentalmente ou em voz alta que não está sozinho, que repare. Porque há mais pessoas nas mesmas condições e muito provavelmente até estarão ali alguém que conhece e a quem pode recorrer. Ainda, sentimentos de esperança. E agora o que é que estava lá para trás na palestra? Em vez de ânimo, o que é que nós sentíamos? Desânimo. Ora? O que é que sentíamos em vez de paciência? Revolta. Na vez de confiança em Deus, o que é que a gente sentia? Incompreensão. Ai, com todos, menos comigo não. Ainda, sentimentos de desespero sentíamos nós, em vez de dizer ao espírito, olha, não estás sozinho, acontece a todos, a gente um dia vai se encontrar, certo? Depois, sentimentos de piedade. Ai, que pena que eu tenho. Um dia deixa até um chefe de Estado disse, tenho pena, também eu. Quem tem pena é a galinha. Então, o que sentimos é piedade, não é para sentir piedade, ok? É enviar carinho, dar-lhe um abraço, por exemplo, ou um abracinho, como nós dizemos. E ainda, a tristeza. A tristeza, então, é o máximo. Quando o que nós devíamos enviar para o espírito e devemos, são sentimentos de esperança. Isto resolve-se, vamos ter fé, não é? Vai acontecer. Então, tudo isto se resume numa palavra: prece. É oração por aqueles que partiram. Porque a prece atinge o desencarnado, como Allan Kardec nos explica, e se ela for carregada de vibrações de ânimo e de esperança, vai fazê-lo perceber com mais facilidade aquilo que se está a passar com ele. Bom, mas o mais interessante, eu vou já terminar, é a nossa terra. Nos caminhos da nossa terra, nós encontramos o maior ensinamento em relação àqueles que partiram. Nós estamos a referir ao nosso país. O que é que nós encontramos nos caminhos, lá no meio dos pinhais, em estradas secundárias e tal? As alminhas. A alminha são verdadeiros monumentos construídos por alguém que sentia que a prece, a oração pelos que partiram é básica e é importante. Então, não é novidade nenhuma tudo aquilo que nós estivemos aqui a dizer. Reparem que aqueles que construíram as alminhas, muitos deles, devido à idade que têm estas doçuras, já estão do outro lado da vida. E quando meteram as mãos na massa, o que é que eles sentiriam? Um carinho extraordinário por toda a humanidade. E fé em Deus para construir esta beleza. Não é um monumento
de catálogo, mas são centenas que se espalham por este país fora, no apelo à prece, por aqueles que partiram. E agora vocês vão dizer assim, esta mulher está chata, está de todo, não é? Não se está a poder aturar. Não. Vejamos. Nós somos humanos, não é? Também temos de pensar nisso. Então vamos falar numa coisa muito importante, que é a lágrima. Inspirou-se naquela música, tem uma lágrima no canto? Não, não foi. Não. Reparem, será que perante todo este cenário daquilo que nós falámos aqui, também não se pode chorar? Não chora. Isso é que chora. Ok? E aqui está uma frase notável de Divaldo Pereira Franco. A lágrima é a expressão física da dor. Não é? Se nós temos um sentimento por alguém que partiu e nos causa dor, tristeza, chora. Não é? Bom. E mais? Também pode ser de alegria, não é? Pois, mas de uma forma geral é tristeza. Ainda bem que ele se foi embora. Eu de alegria, eu quando tenho alegria começo aos pulos, é diferente. Bom, estamos entendidos? Pronto, isto para vermos que o Espiritismo é a doutrina do bom senso. Está claro que não vamos por aí andar a chorar o resto da vida, não é? Mas Francisco Cândido Xavier disse, os espíritos também choram. E Jesus também chorou no Monte das Oliveiras. Então, termos esta noção de globalidade de sentimentos. Agora, eu trago aqui, já estou mesmo a terminar, são os 2 últimos slides. Vamos ver. No Livro dos Espíritos, na questão 329, Allan Kardec pergunta aos espíritos: o respeito instintivo do homem pelos mortos em todos os tempos e entre todos os povos é um efeito da intuição da existência futura? Será que os homens já sabem que existe vida para além da vida? Ao que os espíritos respondem: é a sua consequência natural. Sem ela, esse respeito não teria sentido. Portanto, Allan Kardec concorda plenamente com tudo aquilo que estivemos a viver, mais do que a falar aqui. E querem ver esta preciosidade? Olhem, isto aqui é o meu Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, o meu tem esta característica, está velho, sei lá. Mas esta é uma edição especial para mim. É a edição do Centro Espírita Perdão e Caridade. E porquê é que esta edição é especial? Porque ela tem anotações de José Herculano Pires. Isto é, esta é uma tradução de Herculano Pires e tem notas de rodapé em que Herculano dá explicações sobre aquilo que se passa naquelas questões. Tem uma chamada, cá embaixo nos rodapés tem notas de Herculano Pires. Então, Herculano Pires foi professor, estudioso do Espiritismo, autor de várias obras de grande categoria e, para Francisco Cândido Xavier, ele foi o metro que melhor mediu Kardec, já temos falado aqui. E exatamente naquele capítulo sobre a perda de entes queridos, tem embaixo e naquela questão, tem este lindo texto, e é com ele que vou acabar. O respeito pelos mortos não é apenas um costume, como se vê relacionando à questão.
É um dever de fraternidade que a consciência conserva e para o qual nos alerta. Por pior que tenha sido o morto, não temos o direito de aumentar-lhe o suplício com as nossas vibrações agressivas. A caridade manda-nos esquecer o mal e lembrar o bem, pois, só assim, ajudaremos o espírito desencarnado a superar as suas falhas e esforçar-se por evoluir. Pensando e falando mal dele, só podemos prejudicá-lo, irritá-lo e até mesmo voltá-lo contra nós. Entre parênteses, nota do tradutor Herculano Pires. Okay? E assim terminei a nossa apresentação. Que possamos, depois deste tempo, encurtar a distância entre os que ficam e os que partiram.